Seleção brasileira é algo muito delicado. As pessoas, os treinadores, os caras... É muita máfia, sacou? Na verdade, é muita máfia. A Justiça destituiu Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF. Olha o que aconteceu agora, olha a vergonha que está acontecendo com a CBF. Mais um presidente destituído no cargo, que é a coisa mais importante do futebol para nós. Tem a conspiração que a Nike vendeu, enfim, aquelas histórias. O que a gente sabe, o que a gente tem de concreto, é que a seleção brasileira foi exposta a um ridículo desnecessário. Máfia, corrupção e o escândalo da CBF. A CBF começou como uma instituição dedicada a promover o futebol brasileiro. No entanto, ao longo dos anos, ela se transformou em um instrumento de poder político e econômico. A corrupção infiltrou-se nos corredores da CBF. Escândalos de suborno e manipulação surgiram, revelando uma teia de interesses obscuros. Mas como essa máfia se estabeleceu e prosperou dentro de uma entidade máxima do futebol brasileiro? Como os dirigentes da CBF foram se distanciando do verdadeiro propósito da entidade, cedendo a tentações de poder e abrindo o caminho para a máfia que hoje domina o futebol brasileiro. Bem, para compreendermos a complexidade da corrupção na CBF, é essencial voltarmos ao passado e relembrarmos de um episódio que abalou as estruturas do futebol brasileiro, que foi a controversa convocação de um jogador em 2001, cujo desempenho em campo gerou questionamentos e suspeitas. A convocação desse jogador levantou sérias dúvidas sobre a integridade da seleção brasileira, revelando um sistema no qual os interesses financeiros pareciam se sobrepor aos critérios esportivos na escolha dos jogadores representantes do país. A suposta estratégia parece ter dado certo, já que alguns meses depois o jogador foi negociado e transferido para o Chonbuk Hyundai da Coreia do Sul. As investigações conduzidas pelo FBI em 2015 lançaram luz sobre os bastidores obscuros da CBF, revelando uma rede complexa de corrupção e desvios financeiros que envolvia altos dirigentes e empresários do futebol. Os detalhes chocantes revelados por jornalistas investigativos como Roberto Cabrini desvelaram uma teia de interesses obscuros que comprometiam a integridade e a transparência no interior da entidade máxima do futebol brasileiro. Quantidade de convocações para a seleção brasileira que não atendiam ao mérito, atendiam apenas à necessidade mercadológica de se dividir lucros com empresários. Se eu convocar X jogador, esse jogador vai passar a valer muito mais. Esse lucro vai ser repartido entre várias pessoas, dirigentes, empresários e quem encaminha o próprio jogador. A influência obscura da Nike e a Copa de 98. O contrato entre Nike e CBF foi assinado em 96 e foi o maior contrato de patrocínio na história do futebol até então. No entanto, o que chamou a atenção não foi apenas o valor impressionante, mas também as cláusulas obscuras que davam à Nike um poder significativo sobre as decisões da seleção brasileira. As cláusulas desse contrato eram muito estranhas. Por exemplo, a Nike tinha o direito de escolher os adversários do Brasil em jogos amistosos e até mesmo quem seriam os jogadores titulares. E a Nike se envolveu na derrota do Brasil na Copa de 98. Foi um momento muito triste para os brasileiros e muita gente começou a se questionar sobre o que estava acontecendo nos bastidores. Quando o Brasil perdeu a final da Copa para a França, muita gente achou que tinha algo errado. O craque Ronaldo Fenômeno teve uma convulsão misteriosa antes do jogo, e a escalação da equipe mudou de última hora, o que havia chocado todos no momento. Então prepare aí o seu coração e torça para que pela primeira vez isso esteja errado. Para que primeira vez isso esteja errado. Ronaldinho está fora da decisão de Brasil e França. A escalação de Edmundo no lugar de Ronaldo já havia sido divulgada para a imprensa mundial. No entanto, minutos antes da partida começar, houve uma reviravolta e Ronaldo foi escalado como titular, do nada. Mais tarde, surgiram rumores de que a Nike tinha pressionado para que Ronaldo jogasse, mesmo contra recomendações médicas, porque ele era o garoto propaganda da marca. Em um áudio vazado, Edmundo menciona o seguinte: É uma coisa verdadeira, mas é uma coisa de... Não especificamente, eu não vi isso especificamente na final. Tem um contrato que o Ronaldo tem que jogar todos os jogos de 90 minutos. Tem isso. Os superiores da Nike, acho que não chegaram nem a tomar conhecimento do fato antes do jogo. Mas que a Nike tem uma força de apoio. Tem. Negociou, não teve intermediário, negociou direto com o presidente. Quer dizer, o presidente que levou
a porcentagem da negociação. Essa revelação adicionou mais combustível ao debate sobre a influência da Nike e outras grandes empresas no futebol brasileiro, levantando sérias questões sobre a independência e integridade das decisões tomadas dentro da seleção nacional. Essas palavras ecoaram em meio às controvérsias em torno da derrota do Brasil na Copa de 98 e contribuíram a uma investigação mais profunda sobre os possíveis conflitos de interesse e pressões externas que moldavam o cenário do futebol na época. No ano de 2000, foi aberta até uma CPI para investigar o contrato da CBF com a Nike. Inclusive, até o próprio Ronaldo foi chamado para depor nessa CPI. Mas como tudo nesse país, a CPI demorou muito tempo, foi perdendo força e não chegou a conclusão nenhuma. Porém, em 2015, quem entrou na jogada foi o FBI. A Polícia Federal Americana abriu uma investigação chamada FIFA-Gate. A investigação do FBI trouxe à tona detalhes chocantes. Além dos 160 milhões de dólares do contrato do patrocínio da Nike ao longo de 10 anos, a Nike concordou em pagar por fora o contrato de 40 milhões de dólares à TRAF, a empresa detentora dos direitos de imagem da seleção. Esses valores eram transferidos para uma conta na Suíça, e parte deles estranhamente foi parar nas mãos do então presidente da CBF, Ricardo Teixeira, que havia vendido os direitos da seleção para a TRAF. Outros presidentes da CBF também foram condenados e banidos do meio esportivo. Só o fato do cara que negociou todo esse acordo com a Nike ter sido banido do futebol e preso por corrupção deixa bem claro que o poder que a Nike tem na seleção brasileira é muito mais que uma simples teoria da conspiração. A influência de grandes marcas como a Nike é evidente, com cláusulas contratuais que dão à empresa poderes consideráveis sobre a seleção nacional. O episódio envolvendo o Ronaldo na final da Copa é apenas um exemplo de eventos inexplicáveis que cercam o futebol brasileiro. Suspeitas de interferência da Nike na escalação do jogador levantaram questionamentos sobre a integridade e decisões técnicas e também médicas. Além disso, os esquemas de convocações são uma realidade suspeita, com dirigentes e empresários utilizando sua influência para garantir a presença de determinados jogadores na seleção, muitas vezes sem que o mérito esportivo seja o principal critério. Essas práticas minam a credibilidade do processo da seleção e levantam preocupações sobre a transparência e ética do futebol brasileiro. A saga de escândalos em torno da seleção brasileira está longe de acabar, principalmente quando se trata de enigmáticos esquemas de convocação que deixam muita gente perplexa. Um exemplo disso foi a admissão feita pelo ex-presidente do Sport Recife, Luciano Bivar, que confessou ter pago propina para garantir a convocação do volante Leomar para a seleção brasileira em 2001. O presidente do Sport, Luciano Bivar, está depondo durante a tarde de hoje por conta da declaração que deu dizendo que pagou um lobista para colocar o meia Leomar na seleção brasileira. Muitos dirigentes e empresários buscam influenciar as convocações para valorizar os jogadores e, consequentemente, aumentar seus lucros. Isso levanta questões sobre a transparência e integridade das seleções. Recentemente, a convocação de Daniel Alves para a Copa do Mundo no Catar gerou controvérsias, pois o jogador estava sem atuar há meses. Wagner Ribeiro, um renomado empresário do ramo, que já representou nomes como Neymar e Kaká, revelou que já houve convocações movidas por interesses financeiros, visando valorizar os jogadores para futuras transferências. A situação fica ainda mais complicada quando se observa que alguns jogadores convocados têm conexões diretas com os empresários dos técnicos da seleção, levantando suspeitas sobre o processo da seleção e a imparcialidade dos treinadores. A seleção brasileira está passando por um momento bastante complicado. Fomos rejeitados por um técnico de renome, Carlo Ancelotti, que chegou até mesmo zombar da ideia de assumir o comando da equipe nacional. Parece que muitos treinadores evitam se envolver com o que pode ser considerado uma situação delicada. Mas vamos ser sinceros, optar de deixar o Real Madrid para vir para cá seria uma escolha questionável para qualquer um. Diante desse cenário, eu te faço a seguinte pergunta: até quando existirão conflitos de interesse na seleção brasileira? Nós não temos presidente da CBF, nós não temos técnico, nós não temos time. É uma vergonha total e absoluta.